Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Esse é meu pai Robert, essa é minha mãe Priscila e esse é meu irmão Bernardo. E eu sou a Bia. Nós fazemos parte da Igreja em Casa da Asa Sul. Como é bom ter você aqui conosco nessa manhã. Sejam todos muito bem-vindos. E é a primeira vez que eu e minha família fazemos parte de uma igreja em casa que está sendo gravada. Convido vocês a acessar o podcast Propostas e Respostas de Deus. Está sendo incrível pra gente e gostaríamos de compartilhar com vocês. Tenha um ótimo culto na sua família. Tchau, coração. Se você já encarou a Bíblia lá do começo, deve concordar que há umas histórias muito doidas, com serpente falante, arca cheia de bicho, afogamento em massa, infestação de piolhos, entre outras coisas. E quando isso termina, chega Abraão e tem aquele pedido para ele sacrificar o filho. Depois de todo aquele esforço, tá de brincadeira? De qualquer ângulo parece um absurdo completo e esse é só um exemplo. Então nós lemos essas histórias, aprendemos algumas coisas e nos complicamos em outras. É natural que seja assim. Era outra época. E sabemos que a filha do faraó o encontra lá nas águas e ela sabe imediatamente que Moisés era um bebê hebreu. Como que ela descobriu que aquele bebezinho era um bebê hebreu? Porque ele era circuncidado. Muito bom, querido, brilhante. E mais, na verdade, é curioso que no filme Os 10 Mandamentos do Charles Heston, né, quando ela pega lá, ela fala que ela reconhece pelo jeito que dobraram os paninhos em volta dele. Haviam outras responsabilidades e eles estavam em outra cultura. Aqui, nosso podcast também é cultura. Em resumo, era uma outra visão. Nosso podcast Propostas e Respostas de Deus com Daniel Gesine e os manos aqui em volta. A gente vai... Quando eu olhava para aquilo assim, eu pensava assim, esses israelitas são tão falhos. Deus os pôs à prova e olha só como eles falharam. Eles falharam durante 40 anos no deserto. É sobre isso, eu fico me perguntando o quanto, na verdade, o teste é para conhecer a Deus, né? Não é para conhecer, porque Deus já os conhecia, né? Há poucos anos, alguns aninhos, eu tenho acompanhado o Bema Podcast, que é em inglês, e tenho buscado outras fontes para compreender melhor essa narrativa. O podcast Propostas e Respostas de Deus é um filhote desse esforço. Está agora quase no episódio 30. A gente acabou de montar o tabernáculo. No começo era uma iniciativa meio secreta, só para os mais informados e interessados, estava meio mambembe. O sentido de comunidade, de conseguir o maná para todos. Alguns não seguiram e Deus fala, né? Vocês vão continuar me provando, né? O sentido de comunidade pro bem e pro mal é muito forte. Eu acho isso espetacular. Assim. Mas com a chegada da Nathalie, a parada ficou profissa. Oi, gente. Oi, irmãos. Bom dia. Quando eu recebi esse convite do Daniel, ele ligou para mim e eu fiquei até um pouco impactada, porque até o momento eu não sabia do que se tratava, mesmo não sabendo como seria essa missão, mas eu aceitei e está sendo maravilhoso participar desse podcast. Eu me acho tão pequena diante dessas pessoas tão mergulhadas na Bíblia, tão estudiosas da Bíblia. Eu tenho crescido muito com o podcast, eu tenho indicado para os meus amigos, porque tudo que é bom, tudo que nos alimenta, a gente tem que indicar sim. E para quem não conhece, não perde tempo não, acessa lá, se for o Deezer, se for o Spotify, qual plataforma você usar para poder acessar o podcast, para poder ouvir, e você com certeza vai ser grandemente abençoado. Indica para sua família, porque é muito bom, é muito divertido, a mensagem é esclarecida, as pessoas que estão lá são maravilhosas, está sendo muito especial fazer parte dessa família. E está aí espalhado nas principais plataformas de podcasts. Que tipo de emoção isso causava nas pessoas? De ver fogo saindo? Medo! Ui. Espero que você possa se divertir aprendendo, que é a forma como eu mais me divirto. Seja convidado.
Então, muito obrigado por sua companhia aqui no nosso podcast Propostas e Respostas. Se quiser falar comigo, danielgesine@gmail, e eu compartilho meu e-mail com muita alegria, porque ninguém manda e-mail. Então, é uma beleza. Olá, tudo bem? Bom, gostaria de me apresentar. Meu nome é Rodrigo Costa Iaia Castro, tenho 28 anos, sou advogado, professor universitário. Tenho tido um excelente diálogo com o nosso irmão Daniel, que foi uma pessoa que me orientou e me instruiu muito no caminho da fé ao longo do quase último ano. Nos conhecemos por volta de julho do ano passado, por indicação de um cliente meu que frequenta a igreja, e graças a toda a solicitude e a atuação que esse cara tem, o Daniel, eu tenho cada dia mais conseguido me colocar no caminho da leitura da Bíblia, da fé e os valores que vêm com esta profissão de fé. E fui alçado à condição de consultor jurídico do podcast Propostas e Respostas. Então, vez ou outra, quando alguma questão sobre o direito milenar é suscitada, o Daniel, de maneira muito humilde, pergunta a este rábulo aqui sobre essas questões. Mas, na verdade, ele é o guia do podcast, eu estou ali apenas para aprender. Como se aprender fosse pouco, nunca aprender é só uma coisa, mas isso é muito bom. Então, acho que já me considero apresentado e gostaria de saudar a todos que estão assistindo esse vídeo. Um abraço. Tu és a luz que ilumina minha vida. Da minha alma tu és a luz que a chama sempre brilhará. A direção do meu caminhar, és a verdade eterna, a rocha firme a me sustentar. Pra sempre quero confiar, pra sempre quero confiar, pra sempre quero confiar. Escuta, Senhor, minha oração, considera os meus pensamentos, atenda a voz do meu clamor, meu Deus e meu Rei, porque a ti orarei. Ouvirás minha voz de manhã,
ti esperarei. Ó Deus, de manhã me apresentarei diante de ti esperarei. Escuta, Senhor, minha oração. Considera os meus pensamentos. Atenda a voz do meu clamor. Meu Deus e meu Rei, porque a ti orarei. Ouvirás minha voz de manhã. Ó Deus, de manhã me apresentarei diante de ti esperarei. Ó Deus, de manhã me apresentarei diante de ti esperarei. Bom dia, igreja! Bom dia, irmãos! Chegou o momento da nossa ceia e hoje nós gostaríamos de convidá-los a refletir sobre as últimas palavras de Cristo na cruz. Vamos ler em João 19, verso 30. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Cristo, ao falar essas últimas palavras, nos dá a ideia de completude, certo? Como se o trabalho dele tivesse sido concluído naquele momento. Nós sabemos que ele ressuscitou no terceiro dia e que passou ainda 40 dias com seus discípulos, até ascender aos céus. E essa ideia de completude é a ideia mais comum que nós enxergamos nos textos hoje em dia. Várias pregações, textos, tudo que você pensar que tem, estudos, trazem essa questão. E trazem a questão também de Cristo não ter perdido na cruz, como se tivesse saído derrotado. Né? Trazem também essa ideia, né, de vitória na cruz. Mas eu queria trazer para vocês, irmãos, uma ideia um pouquinho diferente, uma outra visão do que Cristo falou com essas duas palavras. O termo em hebraico, ele sugere algo que vai além da completude, além da finalização do trabalho de Cristo na cruz. Na raiz dessa palavra, em hebraico, que eu não vou saber dizer, tem outras três palavras que dão uma ideia mais ampla e talvez o que mostra todo o amor e graça de Deus para conosco. Essas palavras são Shalom, Shelem e Shalom. Shalom nós conhecemos, né? Daniel prega muito sobre isso e outros irmãos também falam muito sobre isso. Seria a própria plenitude de Deus, a paz de Deus. O que Deus se mostra para nós na forma mais completa, né? Mas temos essas outras duas palavras que me trouxeram muita gratidão e até me deixaram surpreso, que é o Shelem, que significa, né, o sacrifício espontâneo, né, a dedicação voluntária. E foi isso que Cristo fez na cruz. Se entregou voluntariamente, não brigou contra os seus opositores, não se mostrou de forma alguma contrário ao que estava sendo feito com ele, né? Um julgamento totalmente arbitrário e sem precedentes para aquela época. Nada do que foi feito com Cristo, né, tinha sido feito com nenhum outro. E mesmo assim ele se entregou e fez a vontade do Pai. E temos também a Shalom, que traz a ideia, né, de uma reconexão entre nós e Deus, né?
uma reestruturação, uma reconstrução da aliança entre Deus e sua criação. E foi isso que Cristo fez também naquele momento da cruz, né? Reconectou, nos trouxe de volta para perto do Pai, depois de anos em que o povo de Deus havia, de várias formas, abandonado muitos preceitos do que o Criador nos colocava, seguindo as regras, as leis judaicas, mas sem a profundidade, o amor a Deus que talvez Ele esperasse de nós. E Cristo vem para reconectar, fazer uma aliança de paz entre Deus e nós. Que possamos pensar nessas três expressões, nessas três dádivas que Cristo fez na cruz e que Ele expressou no momento, naquelas duas palavras antes de entregar o Espírito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo sacrifício de Cristo na cruz, por tudo que Ele representa e como Ele conseguiu, Pai, com um sacrifício espontâneo e voluntário, reconstruir uma aliança que há muito estava no mínimo abalada, Pai, estava no mínimo rachada entre o Senhor e nós. E com o sacrifício de Cristo nós temos a oportunidade de nos reconectarmos ao Senhor e podermos experienciarmos, Pai, de uma forma mais profunda e sincera a sua shalom, a sua paz, a sua plenitude. Que possamos, Pai, sempre lembrar da cruz com muita gratidão e muita adoração ao Senhor, Pai. Fica conosco, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Que tenhamos um ótimo culto. Deus de toda consolação, ternura que nos cura, bondade que nos invade, graça que nos abraça. O que seria de nós? O que seria de nós sem o nosso Deus, sem o calor de sua voz? O que seria de nós? O que seria de nós sem o nosso Deus, sem o calor de sua voz? Deus de toda consolação, colo que nos acolhe, presença que nos sustenta, aliança que nos alcança. O que seria de nós? O que seria de nós sem o nosso Deus, sem o calor de sua voz? O que seria de nós? O que seria de nós sem o nosso Deus, sem o calor de sua voz? O que seria de nós? O que seria de nós sem o nosso Deus, sem o calor de sua voz? O que seria de nós? O que seria de nós sem o nosso Deus, sem o calor de sua voz? Amém. Sentindo-se então todos bem-vindos, vamos começar a falar da alma. E antes, uma oração. Nosso Deus Pai querido, obrigado por essa conexão que podemos desfrutar aqui nessa manhã. Guia-nos, por favor, nesse tempo. Guia a mente e o coração de cada um que possa absorver o que o Senhor tem a ensinar, e guia-me também aqui nessa mensagem que já está gravada, mas o Senhor está me guiando desde então. Deus, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Vamos falar um pouquinho da alma. Vamos falar não só disso, mas os testes da alma. Sabe, na FRJ teve 3 matérias que eu fiz 3 vezes. 3 vezes. Demorei a passar naquelas avaliações e eu não gostava de fazer aquelas avaliações, nem daquelas matérias, não é à toa que eu fiz 3 vezes. Você gosta de ser testado? Normalmente a gente não gosta de ser testado, porque o teste acaba separando a gente, né? Separando aqueles que têm sucesso daqueles que não têm. Ou então, pior, separa aqueles que que é esperado que você passe, daqueles que não servem para nada. E aí o teste cria um monte de ansiedade, né? E exacerba, né, nossas dificuldades, cria problema com a autoestima, né? Muitos de nós não gostamos de ser testado de jeito nenhum. O segredinho aqui, eu gosto. Eu gosto de ser testado. Né? Eu tenho problemas com autoestima, né? Eu costumo dizer que a minha autoestima é com L. Né? Pode ter alguma afinidade com orgulho aí, mas não quero entrar nesse mérito agora. Pra você ter uma ideia, eu me diverti muito estudando para concurso. Apesar de ser uma época que eu não tinha grana para nada, eu gostava dos testes, eu gostava dos simulados, eu gostava daqueles testes onde eu via não só a minha nota, como o resultado de todo mundo, porque aí eu podia me comparar. E eu adoro o espírito competitivo, sabe? Adoro um esporte onde eu posso ganhar ou eventualmente perder. Como diz a Patrícia, eu não sou um bom vencedor. Então eu comecei a fazer simulados rapidamente. Comecei a estudar para o concurso e eu queria fazer simulados que eu queria testar. E eu comecei a fazer simulados muito antes do que eu deveria. Normalmente, as pessoas faziam simulados depois de 1 ano estudando, 8 meses. Eu não tinha nem 3 meses estudando para concurso, eu já me inscrevi e comecei a fazer simulados. E eu gostava ali de ver se eu conseguia não ficar em último lugar na comparação, porque eu estava absolutamente despreparado, né? Então eu fazia a prova, botava lá o nome, depois via, e eu ficava super feliz, porque eu ficava em penúltimo. Eu falava, não fiquei em último. E eu nem entendia direito os enunciados das questões. Isso é para você ter uma ideia do quanto eu gosto de teste. Eu olhava aquele 40 nomes e eu quase em último pensava, são esses aqui que eu vou passar. Né? E, bem, eventualmente houve um concurso, boa parte de quem estava preparado passou, né? E no ano seguinte eu realmente fui melhorando bastante ali e me divertindo tremendamente com aqueles testes. Mas teste, normalmente a gente não gosta de ser testado, e outros tantos testes eu também não gostei nada de fazer, né? Somente quando o meu valor ali estava em jogo, minha percepção de valor, né, estava em jogo. Só que, como costuma acontecer, quando a gente está falando do reino de Deus, onde Deus reina, há uma diferença nos testes, nas provas. E para isso, vamos dar uma olhadinha lá em Mateus 3:16, a gente vê uma situação muito curiosa. Mateus 3:16, 17 diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Legal, né? Imagina você estar ouvindo essa voz do próprio Deus, essa aprovação, né? A aprovação do próprio Deus. Então, Jesus super contente. E aí, exatamente no verso seguinte, que é Mateus 4, verso 1, diz assim: então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, depois dessa aprovação, então, meu filho, me agrado muito de você. Vai ser tentado, vai ser provado. Né? E Jesus foi encarar o Enem dele, né? E não só assim, né? Ele precisou no fim desse tempo todo fazer uma prova oral e não foi com qualquer examinador, né? Foi com o adversário dele, né? Então, eu quero focar aqui na segunda questão dessa prova oral. Né? Aqui, Mateus 4, 5 e 6. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito,
e com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Jesus, no verso 7, lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. E agora, uma confissão. Eu nunca entendi direito, profundamente, essa resposta de Jesus. Jesus é um cara que havia estudado, né? Ele havia estudado, ele tinha tido os mestres dele, ele conhecia o Pentateuco, né? Também chamado de Torá, perfeitamente. Aquilo estava no coração, as escrituras estavam dentro do coração dele. Ele era o evangelho, né, pelo qual ele se guiava, né, a vinda do reino, né, inicialmente com o povo judeu, e ele sabe como aplicar aquelas escrituras melhor do que ninguém, né? Então ele escolhe, quando o diabo fala para ele, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui de cima e os anjos o segurarão, ele escolhe responder com uma escritura que está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 16, que é essa, né? Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus. E essa escritura originalmente tem assim, no último, o Senhor, o seu Deus, vírgula, como fizeram em Massá. Jesus, conhecendo a história do seu povo, quando é que se aplica uma escritura? Né? Quando você vê que aquela situação da escritura, aquela mensagem da escritura, se aplica, se amolda, se encaixa na situação que você está passando, ou alguém que você está aconselhando está passando. Então Jesus conhece a história do povo dele e ele enxerga essa semelhança entre a situação dele aqui, dele ali, né, sendo avaliado diante dessa tentação, onde ele está no ponto mais alto do templo, sendo tentado a se jogar para ser amparado por anjos. Convenhamos, deve ser bem legal, né? Então ele compara aquele momento com o que o povo estava passando, o povo dele estava passando em Massá. Então você sabe o que passou em Massá, né? Não! Pois é, nossa memória não é a mesma. Né? Então vamos ver o que aconteceu por lá. Né? Nesse momento, o povo tinha saído do Mar Vermelho, né? Tinha aberto o Mar Vermelho, fechado, e ele estava a caminho do Sinai. E onde haveria, né, mais informação, mais alianças. E Deus queria, então, testar o seu povo. Olha os testes aí, né? Ele queria testar o seu povo. Só que os testes de Deus são testes diferentes. Deus testa o seu povo para experimentar. A palavra é para yadá, do hebraico. Né? Yadá, o seu povo. A palavra é, ele testa, não para passar ou reprovar. Né? Na mente do Oriente Médio, a mente ali do Oriente, é assim. Quando você passa por uma prova, um teste, ele serve para que Deus possa experimentar o que está em seu coração. A palavra yadá é uma palavra muito ampla, né? O hebraico, você deve ter percebido, né? Essa palavra em hebraico pode querer dizer isso. Então, yadá, esse conhecimento, é um conhecimento íntimo. Tão íntimo que tem até uma conotação do casamento, né? Uma conotação sexual. Adão e Adá, Eva, e ela concebeu. Né? Esse é o... Yadá tem esse espírito de conhecer profundamente. Então, Deus testa o povo para Yadá, para conhecê-lo profundamente, conhecer o seu coração profundamente e, claro, para que o povo se conheça profundamente. Algumas coisas você só percebe experimentando, mais do que sabendo, né, recebendo a informação. Precisa experimentar para conhecer bem. Estava temperando um peixe semana passada e a Paty falou, usa esse alho aqui. Era um alho que tinha ficado o dia anterior. E aí eu falei, legal, o alho aqui. E eu peguei o alho e ia botar no peixe. E eu pensei, será que esse alho está com sal? Eu falei, Paty, esse alho já está com sal? Ele falou, experimenta. Eu falei assim, como experimenta? Assim, põe na boca. Depois vamos botar na boca esse alho cru com sal? Eu não. Olha, eu vou partir do pressuposto que não tem sal, tá bom? Aí ela olha para mim com uma cara de decepção. Tá bom, dá aqui. Aí pega, põe na boca e falou, tem sal. Tá? Então, beleza, não preciso colocar mais sal. Por não ter experimentado, quase que eu coloco o sal 2 vezes. E agora você tem uma pequena amostra de como são minhas habilidades culinárias. Então, aqui são 3 testes que o povo iria passar, segundo a tradição, né, segundo os mestres os judeus ensinam, do Mar Vermelho para o Monte Sinai. Teste do coração, teste da alma e o teste de força. Né?
E eles já haviam passado aqui nesse momento pelo teste do coração, as fontes de Mara, né, onde as águas eram amargas, aí Moisés jogou um arbusto e as águas ficaram boas. Se tiver mais curiosidade sobre isso, pode ir lá no podcast Proposta e Resposta de Deus, no episódio 23, que está bem explicadinho lá. O segundo teste é o teste da alma, nafesh, a alma, que é o que nós estamos investigando aqui, né? Então vamos lá para Êxodo 16, 1 a 3. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor de panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Nesse ponto, eles começam a reclamar de novo, né? E a maioria de nós pensamos: caramba, não é possível. Será que eles não aprenderam nada? Não é? Nós estudamos isso, né? E quando nós lemos as escrituras, a partir do nosso quarto, da nossa caminha, às vezes lá nos travesseiros, um cobertorzinho, no ar-condicionado, com aquela xicrinha de café ou de chá, uma tapioca quentinha com manteiga ali do lado. E a gente vê isso aqui e a gente lê, cara, esses judeus teimosos mesmo, não aprenderam nada, acabaram de ver o Mar Vermelho se abrindo, acabaram de ver a água amarga se transformando e já estão reclamando de novo. O povo reclamou. Eu nunca viajei como eles pelo deserto. Quando estive lá em Israel, eu viajei pelo deserto, verdade, mas não como eles, porque eu estava no ônibus acolchoado, com ar-condicionado, não é? Com a aguinha na mão, quando eu saía para o deserto ali, para caminhar para ver algum ponto. Tinha outra aguinha no ônibus, se precisasse. E eu sabia que quando voltasse para o hotel, ia ter um banho também quentinho, gostoso, ia ter um buffet me esperando para janta. Então, não posso dizer que eu viajei pelo deserto da mesma forma com eles. Não dá para imaginar a sede que eles estavam passando. Aqui em Brasília, que é seco, dá para ter uma sombrinha do que é se você estiver sem água. Eu fui correr, fazia um tempo que eu não bebia água, a garganta começou a arder aqui por dentro. Eu interrompi mais cedo para casa, estava muito incômodo. Então, imagina eles, além de sentir isso tudo, eles não sabiam quando ia ter alívio, né? Quando iam chegar. Então, esse é o contexto que eles estavam ali ao reclamarem com Moisés. E esse também é só um dos pontos onde eles reclamaram, né? Agora, se nós formos realmente honestos, talvez nós vamos pensar que talvez nós pudéssemos reagir de uma forma um pouquinho parecida com eles em alguns desses momentos, né? Eu lembro também de estar num voo, um voo, né, de avião normal, que era algo que acontecia antigamente. Então eu estava a bordo e eu tinha planejado para aquele voo, né? Era 1h30 de voo, né? Eu ia trabalhar um pouco, ia ler, e quando fui ligar o entretenimento de bordo, estava quebrado, né? No meu lugar lá não funcionava o entretenimento de bordo. E eu fiquei bravo. Fiquei bravo porque eu havia me programado para trabalhar um pouco, para ler um pouco, adiantar um assunto e para curtir aquele entretenimento, porque afinal de contas eu estava acompanhando, eu estava viajando bastante, e tinha uma série que eu estava acompanhando que eu só tinha acesso naquela companhia, e eu estava contando que eu ia avançar uns 2 capítulos naquele voo, e eu não poderia avançar porque o entretenimento não estava funcionando. E eu fui obrigado, então, a ler a revista que eles colocam lá à disposição. E eu, então, falei, já que tem isso, então eu vou fazer isso. Peguei a revista, abri a revista, e eu abri a revista, comecei a ler e estava escrito: só na nossa companhia você tem acesso a tal entretenimento de bordo. Eu fiquei indignado com aquilo, porque era um assinte, né? Ele estava
Estava me provocando. Claramente, o destino ali estava me provocando. Eu fiquei indignado e eu fiz um bico. Pobre de mim. Pior dia da minha vida, claramente, aquilo lá. No ar. 40 mil pés de altura. Temperatura perfeita. Voando. Eu chateado da vida. Então, talvez eu reclamasse também, estivesse lá com os israelitas. Bem, mas são situações diferentes, né? Situações diferentes. Eles estavam na viagem deles, pelo deserto, na viagem na companhia de Moisés, né, de Yahvé, e eles não estavam gostando do serviço de bordo. Vamos ver como é que é Êxodo 16, 4-8. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não minhas instruções. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolherem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que se queixem ou reclamem de nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu suas queixas contra ele. Quer dizer, chamaram o gerente, né? Serviço de bordo fraquíssimo. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Olha aí o segundo teste, né, que a gente falou. Pergunta para a gente começar aqui. Deus falou alguma coisa sobre carne antes? Parece que Moisés estava inculcado aqui, né? Ele percebeu que algo estranho está acontecendo e ele está tentando avisar os israelitas aqui de alguma coisa. Deus falou que ia chover pão do céu, que você tem que recolher isso e aquilo, e depois aparece a tal da carne. Tipo, fique esperto, vocês estão caminhando num campo minado aqui agora. Vamos adiante. Êxodo 16, 9. Disse Moisés a Arão: diga à comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava, toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto. A glória do Senhor apareceu na nuvem. Quando chega isso, fique esperto, né? E o Senhor disse a Moisés: ouvi a queixa dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes a geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Começaram então a perguntar uns aos outros: manhá, manhá, o que é isso, né? O que é isso em hebraico? Manhá, 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 manhá. Ninguém sabia o que era, então ficava manhá, manhá. E aí, manhá para cá, manhá para lá, aquele negócio passou a se chamar maná, né? Que é uma corruptela de manhá, passou a ser o maná. E então chegamos a Êxodo 16, 16. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. O teste, maná foi dado, e agora eles iam testar para ver se eles iam obedecer, né? Se eles iam seguir as instruções detalhadas de Deus. E a gente já pensa, quando vê que um teste foi dado, lá vão eles falhar de novo, né? Mas no verso 17 diz assim: os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés, guardaram pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Então parece que eles fizeram algumas coisas certas e outras nem tão certas assim,
né? Foram mais ou menos. Então, voltando ao 17. Alguns recolheram mais e outros menos, e cada um quanto precisava. Então, há duas formas de ler isso. A gente pode ler que uns gostavam de comer a beça, né? Tinham um barrigão e tal, e tinham muita fome, e pegaram um montão, e outros gostavam de pouquinho, e no final uns mais, outros menos, e deu tudo certo. Natural ler assim, mas há uma outra forma também, de que eles saíram e foram recolher para aqueles que não saíram para recolher, né? Os cansados, os doentes, né? Os muito idosos, os bebês. Então, uns recolheram mais e outros menos, porque eles estavam recolhendo para quem não podia sair da tenda também, né? E então, eles recolheram para a comunidade como um todo. E, no fim, a mensagem: a comunidade tinha exatamente o que precisava. O que era um bom resultado do teste, né? E todos aprenderam. Os testes ali, eles tinham a ver com a comunidade. A comunidade ali como povo, né? Deus ia conhecer e experimentar o coração deles, e eles mesmos iam experimentar o próprio coração, que é o que acontece quando a gente passa por alguma prova, e depois pensar no que fazer, né? Com o resultado desse teste. Então, todos aprendem. Deus conhece mais como eles iam reagir, e eles também se conhecem mais. E a comunidade como um todo ali não foi tão mal assim nesse teste. Mas se nós estamos falando isso e tem um aviso de Moisés, porque tem uma treta aqui em algum lugar. Será que você conseguiu achar onde é que está a treta aí? No verso 4 e 5, Deus fala que fará chover pão do céu e dá instruções para ver se eles seguem ou não. Só isso. Chuva de pão, instruções, teste para ver se eles seguem. Ia dar, né? Para eles conhecerem o coração. Só que Moisés vai além quando fala com o povo. Moisés fala que vai dar pão e que eles vão ver a glória de Deus. E aí no verso 8 tem assim, começa assim: disse ainda Moisés. Quando tem esse disse ainda, quer dizer que ele não falou seguido. Né? No hebraico tem isso. Houve um tempo aí, a gente não sabe quanto tempo aí entre Moisés falando uma coisa e Moisés falando outra coisa. Então Moisés fala que vai dar pão e que eles têm que seguir as instruções. Um tempo. Lembra que eles estão se queixando, né? Eles falaram das panelas de carne e tal. E aí no outro momento, Moisés fala, verso 8, disse ainda Moisés, o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando a nós, mas do Senhor. Tipo, vocês vão ter carne, mas ele está incomodado com alguma coisa aqui. No final de tarde, realmente chegam as codornizes. E é isso, né? Êxodo fala isso. Parece que deu tudo certo, então. Encontrou encrenca? Então, vamos ver o gabarito disso. Está lá no Salmo 78, a partir do verso 17 a 31. Ele nos conta assim, mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou aos torrentes, mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó. A sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus, fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhes o pão dos céus, os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade, enviou dos céus o vento oriental, e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia, levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor de suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus,
e ele feriu de morte os mais fortes entre eles, matando os jovens de Israel. Esse salmo aí, escrito alguns séculos depois, bem, no mínimo a gente tem certeza que era assim que eles entendiam o que se passou ali, né? É assim que eles enxergavam o que havia se passado no deserto. Então, essa história aqui não era só sobre pão e carne. Era o que eles estavam exigindo de Deus. Que era a comida que eles desejavam, que eles tinham no Egito e que eles desejavam. E eles estavam exigindo que Deus cumprisse a parte dele, só que como eles entendiam que era a parte de Deus, né? Então, Moisés chamou a gente estava no Egito, lá tinha carne, a gente comia pão à vontade, agora a gente está nesse deserto, então se ele é tão poderoso assim, então, cadê a carne? Né? E a Escritura diz, e assim colocaram Deus à prova, né? E assim testaram a Deus com essa frase, o Senhor está mesmo entre nós? Porque se o Senhor estiver entre nós, aquele que, né, tirou a gente do deserto, onde a gente comia carne, vai ter carne aqui. Afinal, o que eles estavam comendo antes? Carne. Né? Eles estavam exigindo que Deus fizesse para eles, não aquilo que eles estavam precisando, né? Não que era o cuidado deles, mas na cabeça deles, a viagem, já que Deus tinha tirado lá com as promessas, não podia ser pior do que no Egito, e ali estava parecendo que era pior do que no Egito. Então Moisés percebe aqui que o que eles realmente querem ali não é comida em si, mas é aquele tipo de comida que eles gostavam lá, que lembrava lá do Egito. E ele percebe isso e parece que quer avisar eles para tomarem cuidado. Porque, na realidade, Moisés percebe que eles estão colocando Deus à prova. Não é Deus testando-os para conhecê-los. Eles estão colocando Deus à prova aqui. Então, vejamos como isso continua no capítulo 17, 1 e 2. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés, exigiram, dê-nos água para beber. Ele respondeu, por que vocês se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? De novo, né? Aparecendo a mesma ideia aí, de novo. Verso 3. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés. Por que você nos tirou do Egito? De novo. Foi para matar de sede a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. Então Moisés clamou ao Senhor, que farei com esse povo? Eles estão ao ponto de apedrejar-me. E sabe, não parece que aqui é uma figura de linguagem. Moisés está com medo aqui, de verdade, de ser apedrejado, sei lá se eles estão argumentando com pedra na mão, podia até ser isso. Né? Quando os mestres aqui, a tradição ensina sobre essa história, eles ensinam que este é o segundo teste. Este é o segundo teste. Esse é o teste da alma, do nafesh. Curiosamente, essa também há uma relação com a segunda tentação ali, né, de Cristo. Então, o primeiro teste era do coração. Era, vocês me amam com todo o coração? Era o levar. Na mente hebraica, o coração simboliza a vontade. Se entrega o coração quando você submete a sua vontade a Deus. Não tem muito a ver com a emoção, tem a ver com obedecer voluntariamente. Então, obedecer de todo o coração e submeter sua vontade a Deus. Então tem a ver com carregar sua cruz, né? Mas é nessa direção. Então, os rabis, né, os mestres, eles dizem que quando você coloca a Deus à prova, você não está dando a Deus a sua alma. Uma vez que a sua alma é a sua essência. A sua alma é quem você é. Né? E quando você entrega quem você é a Deus, você não vai prová-lo. Então esse é o teste da alma, né? Assim que eles ensinam até hoje, né, nos ciclos judaicos, sobre essa passagem. Então, nós experimentamos
aqui, e nós experimentamos isso, um pouquinho disso, né, quando alguém nos testa, né, esse incômodo, né, um amigo, uma esposa, um marido, testa a nossa fidelidade, né, nos testa, nos coloca à prova a nossa fidelidade. Que eles estavam colocando aqui a fidelidade de Deus à prova. Deus é fiel, é fiel. Eles estavam questionando isso aqui, né? Quando alguém testa a nossa fidelidade, né, fica decepcionado, esposa, marido, mas será que você e tal me ama? E a gente ama, né? Pode ter uma questão de conflito aí, né? Mas imagina que você ama, você está lá, você está presente, o outro está testando você, né? Como você se sente aqui? Então a gente experimenta um pouquinho disso, né? Da problemática do teste da alma, do nafesh, do outro está testando assim. Então, no meio disso tudo, eles estão no deserto lá, eles sentam e dizem, não, a gente não vai sair daqui até que Deus prove que ele é para nós. Então, imagina Moisés pensando aqui, pô, vocês acabaram de comer o maná, tem milagre suficiente, tudo que vocês acabaram de vir, não é suficiente. Não, diga para Deus fazer de novo, a gente quer carne. Né? E aqui a água, né? Diga para Deus fazer de novo, a gente está com sede. E a resposta de Deus, né? Êxodo 17:5. Respondeu-lhe o Senhor, passe à frente do povo. Essa parte é legal, né? Passe à frente do povo. Leve com você alguma das autoridades de Israel e tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha, dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá, Massai e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não? Olha a prova aí, para onde Jesus aponta, lá na tentação dele, né? Chamou aquele lugar de Massá e Meribá. Então, porque se o Senhor estiver entre nós, ele vai nos atender. Se o Senhor estiver entre nós, ele vai nos atender. E o serviço vai ficar melhor, né? Como é o combinado. Quer dizer, o combinado que eles haviam entendido, né? Na cabeça deles. Então, uma observação aqui, né? Essa rocha que está em Horebe, ela é um outro nome, mais chique, para Sinai. Né? Na verdade, Horebe é a região, e Sinai é o monte, é a rocha do Senhor. E olha só, de Refidim até lá, eles estavam lá no início em Refidim. De Refidim até essa rocha, né, do Monte Sinai, a distância varia. Né, o ponto mais tradicional, tem 19 pontos onde acreditam que pode ser o Monte Sinai, o mais tradicional fica a 27 quilômetros, e se for o mais próximo, ficariam 18 quilômetros. É uma bela caminhada, né? Trekking no deserto aí, né? Então Moisés passe à frente do povo e vá até a rocha. Dá para meditar bastante ao longo dessa caminhada toda, né? Então ele ia caminhar à frente do povo por toda essa distância, ia chegar lá e ia dar uma paulada na montanha. E a água deveria espirrar, né, com as autoridades de Israel para verem ali que ele estava falando por meio de Moisés mesmo, né? E a vara era o símbolo da autoridade, né? Era o símbolo de autoridade. O faraó tinha o cajado dele ali, Arão tinha, Moisés, né? Usavam aquela vara. Então, ele ia lá e com a vara, que era o símbolo de autoridade dele, ele ia até a rocha e Deus estaria lá esperando por ele. Ele fala, eu estarei à sua espera no alto da rocha. E a palavra em hebreu, paneim, à sua espera no alto da rocha. Essa palavra, ela também pode querer dizer que ele estará à espera entre ele e a rocha. Tipo, eu estaria à sua espera e você está entre você e a rocha. E eu quero que você bata na rocha. E a palavra é vaiar. Quero que você bata. E esse vaiar, não eu quero que você bata assim, na rocha. Tipo, dê uma paulada. Bata para matar. Tipo, você não bate na rocha de Deus de qualquer jeito. Você está na rocha de Deus. Se é para bater na rocha, é para
dá-lhe uma paulada para tremer seu braço na rocha. Assim, como você lida com as coisas de Deus de todo o coração, né? Pá! Ali. E a vara de Deus não ia quebrar também, né? Por favor. Então era isso que Moisés tinha que fazer. Tinha que ter lá e dar aquela paulada na rocha. E Deus, pode ser lido assim, estaria entre ele e a rocha. Se Deus está entre Moisés e a rocha, e Moisés vai bater na rocha, você pode se ler também que ao bater na rocha, Moisés estaria batendo em quem? Que absurdo, né? Mas esse é o espírito, né? Moisés estaria batendo ali em Deus, mais ou menos isso. Deus é espírito, não seria mais ou menos isso. Mas o símbolo é esse. Ou você pode também, né? O Sinai era a rocha de Deus, era um monte de Deus. Se ele estivesse batendo diretamente na rocha, o símbolo aqui também é que a pancada seria em algo que Deus representa ali. Esse é o caráter de Deus. Claro que a gente vê isso e a gente pensa em quem? O povo pisou na bola. O povo colocou Deus à prova. O povo está reclamando. Moisés já vai bater em algo que simboliza Deus, ou bater em Deus, não é? O que isso te lembra? Claro que lembra Jesus, né? Mas não só Jesus. Porque isso não apareceu pela primeira vez. Esse conceito não aparece pela primeira vez com Jesus. Ele aparece com Abraão, com Isaac, quando Deus dá o sacrifício. Aparece com Noé, quando Deus dá o arco. Aparece com Abraão, né? Tem um episódio do Caminho de Sangue, você pode olhar lá no podcast também. Não sei se é 12, 11 ou 12. Numa situação onde nós falhamos, Deus se coloca na frente. Né? Deus paga o preço. Ele paga o preço. Então, aconteceu com Jesus, claro, o exemplo principal, o exemplo maior, o exemplo que é o fundamento da nossa fé, mas não é algo absolutamente novo. Pelo contrário, é algo que Deus já havia feito vez após vez ao longo da história. Né? Afinal, o caráter de Deus é o mesmo e continua sendo o mesmo aqui. Então, Jesus, ele diz aqui, né? O segundo teste e a segunda tentação, né? Segundo teste. Com o segundo teste, Deus passa a conhecê-los mais. Ai, não sei se... Tipo, Deus vai me conhecer mais. E eles puderam se conhecer mais também. E na segunda tentação, né? Deus fala, jogue-se daqui e o diabo cita, né, o Salmo 91, 11 e 12, né, ele dará ordens aos teus anjos a teu respeito para te proteger, em suas mãos eles te levarão para que você não tropece em pedra alguma. Né, e Deus responde lá em Lucas 4, 12, não põe à prova o Senhor, o teu Deus. E o que era aqui colocar Deus à prova? Lembra, será que está entre nós? Como é que Jesus colocaria Deus à prova? Será que ele está mesmo com você? Né? Então, afinal, o diabo falando, se joga daqui, não tem profecia dizendo que ele vai te segurar? Jesus fala, não, mas se eu me jogar daqui, eu vou estar obrigando a Deus, eu não preciso me jogar daqui, mas se eu me jogar, eu vou estar obrigando a Deus a honrar com algo que ele inspirou lá atrás, e se ele não honrar, é porque ele não me ama ou não honra a sua palavra. Quer dizer, eu vou estar colocando Deus contra a parede, se eu me jogar. E isso é colocar Deus à prova. Colocar Deus contra a parede. Jesus falou, não, vou fazer isso. Está escrito, não coloque Deus à prova. Citando Deuteronômio 6,16, que está escrito, como fizeram em Massá, né? Que é exatamente isso aqui. O que os israelitas fizeram? Não. Prove que ele está conosco. Como é que ele prova? Dando água, dando carne. Prove que ele está conosco. Colocaram Deus à prova. E era isso que Jesus não ia fazer ali, como os israelitas fizeram em Massá, em Meribá, ali. Esse é o não colocar Deus à prova. E veja a situação de Jesus. Ele havia acabado de ser batizado. Deus falou com ele. Poxa, Deus falou comigo, eu acabei de ser batizado.
Isso foi há 40 dias. Ele passou 40 dias no deserto, sendo tentado, não é? Ali sem comer, sem beber. E você pensa que depois desse período todo, você começa a duvidar, né? Você quer confirmação de que Deus está contigo. Quer confirmação, você quer ser pego no colo. Seus anjos vão te pegar. Por isso é tão sábio também a tentação de Satanás. Né? Você está fragilizado pelo sofrimento no corpo, pelo sofrimento da mente. Jesus quer aquele abraço, quer aquela confirmação. É por isso que é a tentação. Mas ele lembra da Escritura. O povo também estava fragilizado ali. O povo estava com sede, o povo estava no deserto. O povo estava com fome também. E ali, com fome, com sede, eles puseram Deus à prova. E Jesus, com fome, com sede, fragilizado, ele lembra daquilo, ele fala, não vou colocar Deus à prova. E quando eu estou fragilizado, né, fisicamente ou mentalmente, como eu quero colocar Deus à prova. Deus, o Senhor está comigo, tira isso daqui. Se o Senhor estiver comigo, faz isso. Se o Senhor me ama, por favor, faz aquilo. Eu já fiz isso. Né? Momentos onde minha saúde passou grandes momentos. Ficar com a saúde ruim 2 dias é mole, vai. Por favor, né? Ficar com a saúde ruim 2 anos, 10 anos, Deus, diz que Deus não se importa com isso que eu estou passando aqui. Ou problemas na família, né? Com os filhos, no matrimônio. Oh, Deus, por favor, você acha que o Senhor não me ama? Se o Senhor me ama, sua fidelidade, se eu não ia, fidelidade não ia agir assim comigo. Né? Então, ou não me ama, ou não existe, ou isso aqui tudo é uma grande ilusão. Né? E a gente coloca Deus à prova. Quer dizer, na fé, teste da alma. Nossa alma não está entregue ali, né, a Deus. E é isso que Jesus está ensinando para nós aqui. Assim, não coloque Deus à prova. Estou 40 dias a sofrer, estou debilitado, estou triste, mas não vou colocar Deus à prova. Deus é fiel aqui. E um pouco depois os anjos vão cuidar dele, né? Na verdade. E Deus é fiel. E Jesus passou a se conhecer mais a Deus e vice-versa, né? E o coração de Jesus ali ficou mais claro também, né? Deus pôde experimentar o coração de Jesus ali profundamente, né? Como Jesus reagiu naquela prova, na fé. Como Jesus nos ensina aqui, essas provas são oportunidades de ir na fé, de ver a nossa alma, de Deus conhecer a nossa alma. Não são só oportunidades de a gente passar e falar, passei, quase fui reprovado. Não, também são oportunidades nossas de oferecer nossa alma a Deus. De falar, olha, tá duro, tá difícil, mas eu ofereço minha alma a Deus aqui. Não vou reclamar, vou ficar fiel, vou dar minha alma, vou levar meu sofrimento até Deus, vou levar minha ansiedade até Deus. E Deus vai cuidar de tudo no tempo dele, do jeito dele. E nesses tempos estamos passando por testes na fé, testes da alma. Né? E Deus é fiel. E nós podemos aproveitar a oportunidade para nos conhecer mais. Deixa Deus conhecer também mais o quanto nós desejamos ter a alma mais entregue a Ele. E se não está, lembra? Eu tenho fé, ajuda-me a ter mais, ajuda-me a ter a alma mais entregue. Os testes também são oportunidade de identificar que a gente possa crescer. Você possa curtir aí essa jornada. Nem sempre é confortável, mas é de crescimento. Beijão para vocês. Olá, irmãos. Muito obrigado a todo mundo que participou do nosso culto até agora. Esse é o momento dos nossos avisos. E eu gostaria de avisar que semana que vem é Dia das Mães, dia 9 de maio, um dia muito especial. Queremos parabenizar todas as nossas mães aqui da nossa igreja e dizer que o culto da semana que vem vai ser um culto especial junto com a nossa igreja mãe, a igreja de BH, a igreja que veio aqui, fundou a nossa igreja aqui em Brasília. Então vamos estar juntos com a igreja de BH no canal
da Igreja de BH de Belo Horizonte, ok? Então não teremos o culto semana que vem aqui no nosso canal. Já deixa registrado, avisa na sua igreja em casa. Vamos aí se comunicar para que domingo que vem, às 10 da manhã, dia 9, a gente possa estar todo mundo lá com a Igreja de Belo Horizonte. Vai ser sensacional, ok? E antes de finalizar com uma oração, gostaria de agradecer a toda a igreja, né, por todas as orações, todas os presentes e tantas coisas que vocês têm feito para mim, para Sara. Nós vamos nos casar no dia 15. Eu vou estar um pouquinho longe aqui das câmeras nesse período aqui de maio, mas nós queremos de todo o coração agradecer vocês e fazer um convite. Se vocês quiserem assistir, a transmissão vai ser dia 15, 10 horas da manhã, lá no meu canal do YouTube. Fiquem à vontade lá, canal Caio César Carneiro. Pode entrar lá, se inscrever, vai ser um prazer imenso. Somos muito gratos ao amor e à servidão, o zelo que a igreja tem tido com o nosso relacionamento, que a gente possa glorificar a Deus por meio desse matrimônio. Muito obrigado a todos, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado, Deus, por poder aprender, Deus, mais profundamente do Senhor aqui, através do louvor, através da ceia, através da pregação. Pai, obrigado, Deus, porque em tudo o Senhor tem nos ensinado, Pai. Cada coisa que fazemos, a cada etapa que vivemos, seja elas boas ou ruins, Deus, o Senhor se coloca à nossa frente, Pai, nos guiando, nos trazendo conforto, nos auxiliando, Pai, em todo o processo. Deus, que nós possamos sempre ter esse coração de discípulo, de aprendiz, de te seguir, de estar contigo em todos esses momentos, Pai, de não duvidar e ao mesmo tempo confiar, Deus, com muita fé naquilo que o Senhor está construindo na nossa vida. Deus, cuide do resto do nosso dia, da nossa semana. Deus, que possamos aplicar aquilo que aprendemos hoje e seguir firmes, confiantes, Pai, rumo aos céus. Em nome de Cristo eu te louvo, te oro e agradeço. Amém. Amém, amigos. Tenham todos um ótimo domingo. Lord first called me, I still remember what a fool I was. I thought I was righteous with my indignation, so quick to criticize, so quick to judge. Now that I've grown in wisdom to His word, and I see how my foolish pride caused so much hurt. But I want you to know how much my Jesus keeps me satisfied. Gotta be humble for the Lord to change me, for Him to melt away my frozen heart. Some people claim the problem is the doctrine, but the issue really is